aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E vocês não estão preparadas para o que está aqui do meu lado, amigas? Abre las cameritas! Ela voltou! Aclamadas! Mulherada gostou, hein? Gostou. Fez sucesso. Tu viu alguns comentários? Nem viu, né? Vi tudo. Viu nada? Vi. Viu? Sou bastante narcisista para ver o resultado. Bastante orgulhosa. Tu viu mesmo? Vi tudo. Poxa, olha Vi só, viu, gente? quantos, ia subindo lá as visualizações, vi tudo. Ah, ela acompanhou. Eu sou da geração Tecnológica você, viu? milênio, né? Não sei acho qual que é. Eu sou Acho que é a Milene. Mas eu sou conectada? Milênio, eu não sou milênio? Não. Não sei. Ah, não, eu sou, qual é? Eu sou depois da Baby Boomer. Eu sou X. Então não é X. X. Até que milênio, idade, acho até que que sou idade eu. vai O quê? a X? Não faço ideia. Eu acho que eu também sou X, não sou milênio. Eu acho que eu sou milênio. X eu acho que é que hoje tem 50. Não, acho que pega mais. Eu tenho 40. Até 40, né? Eu acho que até 40. Aí de 40 É de geração, né? é de gerações. Aí vem o X, Y e os... Aí sim, Millennium, né? Acho que é milênio. Acho que ela Millennium é Z. Eu não sei o que eu sou. não sei Ai, também. tô com crise de identidade. O bom é que tu pode resolver agora. Já resolver. Tá. Mas a gente tá hoje pra falar de um assunto Ei, legal. apresenta pra quem não viu de Claro. repente, pegou o bonde andando. É a psicóloga do Pod Nosso, amigos. Fui promovida. Claro que Foi sim, a olha nossa só. psicóloga. Pagar ninguém tá pagando, Não. mas é a nossa psi maravilhosa, Muito obrigada. nossa, como é o nome daquela doida lá? Meu Deus, tudo Ela entende que eu sou parecida com ela. É do índio bem. Eu não sei o Não nome é a dela. Márcia A Sensitiva? Márcia Sensitiva. Ah, não. Eu pensei... Ah, tu não. tava falando da doutora Rosângela. Tem a doutora Não, é porque Rosângela. eu acho que ela é muito Gosto parecida mais da Rosângela. A Rosângela. É. Rosângela. A Rosângela Mas você é bem é um parecida personagem. com a Com a sensitiva? Márcia. E fala, É porque vocês não Você veem que- as sessões por dentro. Aquela risada bem. Malévola. como que ela fala? Não pode fazer! Tá aquela mão assim. Vai lavar esse cabelo! Não, só para os mais íntimos, pacientes mais íntimos. Eu já levei Ou aqueles que umas. precisam. Né? Já levei É. uma. Já levei Já umas assim, tomou ó. umas. A gente já acabou a sessão, mas eu quero falar outra coisa agora. Opa. A gente acabou, eu vou embora. Muito bom. E Thelminha, mas as meninas conhecem, as pod lovers são muito fiéis, né? Mas talvez caiu gente hoje de paraquedas. Nós estamos aqui com a Thelma, psicóloga. Amiga, fala todas as suas... O que você é? O que eu sou? Ai, meu Deus. Eu sou psicóloga, formada na era pré-rede, o que faz uma grande diferença. E vamos falar sobre isso? Vamos. Sou psicóloga e sou psicanalista, né? Porque eu fiz uma formação psicanalítica no Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. Aí o Winnicott é um Nosso conhecido aqui, que é o tudo conhecido, a né? Cauane é o Winnicott. Porque o Winnicott, lembra? O Winnicott é um... É Deus no céu O e Winnicott é bom. Ele é bom porque ele é psicanalista, né? Freudiano, mas ele desenvolve uma teoria anterior a Freud, né? No período em que a psicanálise tradicional não pega, né? Então, do início da vida até o Édipo. Então, ele tem sido bastante estudado. Eu estudo há quase 30 anos o Winnicott, né? Estudava na faculdade, não era muito Conhecido. conhecido, mas hoje tem sido bastante estudado. Bem legal. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu estou hiper interessada e eu tenho certeza que todo mundo vai se interessar e vai aproveitar muito, porque é um assunto muito atual, um assunto muito importante para os nossos dias, que é a ansiedade ligada aos abusos das redes sociais e tecnologias. A gente estava já nos bastidores falando sobre isso, né? Qual a ligação disso, de uma coisa com a outra, quais são os problemas desses excessos da tecnologia, das redes sociais, o que isso muda em nós, o que acontece aí como mães
de crianças, adolescentes que já estão envolvidos com as tecnologias e redes sociais e assim por diante. E também para nós, como adultos, enfim, né? O quanto isso acaba se misturando com quem somos e as ansiedades e os problemas que a gente enfrenta hoje. E que, às vezes, a gente nem sabe que é disso e que é disso, né? A gente acaba se misturando. Então, olha, não vou confessar para vocês que eu não fiz pauta, porque eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Então, eu não abri. E eu quero deixar que você abra como você imagina ser melhor esse assunto. Eu penso que a gente pode falar sobre ansiedade, né? Sobre a origem ou a descrição da ansiedade dentro dessa teoria. Lógico que, assim, a gente tem que saber que existem várias abordagens e várias leituras, né? Então, nenhuma teoria pode pretender abraçar todo o tema, né? E o problema é quando uma diverge seriamente da outra, né? Mas, por exemplo, a classificação psiquiátrica, ela tem uma sobre visão. ansiedade. Sobre a ansiedade, ela tem uma visão. Né? Ela vai estudar mais o funcionamento cerebral, a química, os neurônios, né? Então... Ansiedade é uma doença? Não, um É transtorno? uma patologia... dependendo do grau que ela atinge, dependendo de como ela se instala dentro do dia a dia, né? Porque pensar também que a saúde é a ausência total de movimento cerebral, de movimento emocional, é falso, né? Então, na saúde, o que se espera é que a pessoa tenha a capacidade de tranquilizar, de ficar bem, de desligar, e quando desligar, desintegrar, como a gente diz, né? Então, um sono bem vivido é um sono de desintegração, um sono que você, né, não é acordado, não tem movimentos e tudo mais. Um descanso, férias bem vividas são férias que você desconecta, que você vive bem, né? Então, tem várias coisas na saúde que contam com a capacidade da pessoa viver o que a gente chama de momento tranquilo. É que não quer dizer que a pessoa não vai ter... Até porque a ansiedade, de certa forma, ela nos leva ao movimento, né? Exato. Se a gente não tiver nenhuma ansiedade, nenhum impulso disso, nenhum né? impulso, né? De reagir, de se defender, de trabalho e tudo, né? Então, numa medida ali exata, ela é benéfica, né? A gente até vai tentar não colocar o nome disso de ansiedade, porque aí sim, a ansiedade seria já um caminho patológico. A gente está falando de excitação, né? A gente falou excitação, movimento. O termo que a gente falou na outra era impulso de vida, você tinha falado. É movimento, é impulso para o crescimento, tendência para o crescimento. Então, toda criança ou todo organismo vivo tem um movimento, ele é excitável. Né? A saúde espera que a excitação venha de dentro e não de fora. Isso já é um detalhe importante. Né? Então, quando eu estava falando das teorias, é importante a gente saber que existem linhas, e essa específica que eu abordo, que é de onde eu vou falar, inclui o ambiente. Então, ela entende que todo distúrbio, toda a situação que o indivíduo vive, teve uma construção com o ambiente. Entende? Porque pode ser que você faça uma leitura, outras abordagens, entende que não. Que é do próprio que indivíduo. É do organismo, é genético, está no gene. Né? Essa outra faz parte da construção social também, em torno daquele indivíduo, que faz com que ele tenha aquela patologia. É isso. Essa que a gente vai falar hoje. Né? Entendi. Nas abordagens que a gente chama de organicistas, ou a própria psicanálise, a psicanálise ortodoxa, ela fala que não, que o ambiente não interfere. Que é o mundo subjetivo, são as construções pessoais, independente do que aconteça fora, que determina a identidade, a construção da identidade. Né? E aí é o que eu disse, o Winnicott faz uma leitura desse ambiente. Então, olha, tem muita coisa que acontece aqui, muita coisa que está acontecendo com a mãe que vai refletir no bebê. Né? Então, ele diz que a identidade, o que o self, ele inicia a sua caminhada no nascimento. Né? Talvez, fala-se muito do que o bebê sente na barriga da mãe, mas assim,
Não se tem como... Não se tem como medir, e a gente está pensando que é um organismo que vai crescendo. Então, o cérebro também vai amadurecendo. Então, a gente não pode medir o quanto... Definitivo ali, né? o quanto a criança recebe. Ela pode receber, né? Uma mãe drogada, uma mãe que se droga, vai passar essa química para o bebê. Obviamente, vai interferir no desenvolvimento dele. Mas relação começa quando o bebê nasce. E, na verdade, nem é relação. A gente nem pode dizer que é relação ali. Porque o bebê não tem consciência da separação. Ele não tem consciência. É uma coisa só. É uma coisa só. Então, o bebê, ele, né, a gente diz que a mãe é ele, a mãe se funde com o bebê, e o bebê faz uso de um seio que ele não sabe que está separado dele. Então, ele começa a se construir dentro de um ambiente que permite que ele tenha os movimentos dele sem invadir. Né? O que são invasões? É importante falar disso, parece, né, que está fora do assunto, mas é aí que a ansiedade vai começar a colocar o seu germe. Né? Porque, segundo ele, a mãe precisa se adaptar de tal forma ao bebê, ela precisa estar tão conectada, e ela não precisa pensar nisso. Lembra que a gente falou isso no último podcast? Ela não pensa sobre isso, ela vai vivendo. Né? Quanto mais tranquila ela estiver, quanto mais amparada ela estiver, talvez ou por um marido ou por uma família que permita que ela se dedique só ao bebê, ela vai fazer isso naturalmente. E a gente que tem filho sabe como a gente fica. Você não mudou quando nasceu o bebê? Eu mudei. Eu mudei do macro, da percepção né, de tudo que era grande, para xixi, para cocô, para a cor do cocô, para... Né? Aguçou a sensibilidade. Aguça e volta para o pequeno. Né? Tudo fica muito pequeno. A mãe não consegue dar conta de tarefas, né, externas a essa relação. Então, se o bebê começa numa relação que não faz diferença e que atende, pelo menos num primeiro momento, atende às necessidades dele sem sobressalto, sem invasão, sem falha, aí o bebê vai começar a experimentar esses estados tranquilos. Né? Porque o mundo vai ser... Né? Aí ele vai mamar, vamos dizer assim, né? Vai mamar, vai ficar bem, de repente surge a excitação de dentro, ele tem fome ou tem movimento, e aí ele vai, né, começar a se mover. Né? E muito devagar a mãe vai se separando. Né? O bebê vai maturando a mente, vai maturando o cérebro né, e as percepções. E dentro desse processo ele começa a estar preparado para essa separação, que não acontece de uma hora para outra. Então, como eu disse, o germe da ansiedade pode começar aí porque ansiedade, na verdade, é uma tentativa de evitar algo que já aconteceu. Olha que doido, né? Tentativa. Mas... Eu já veio 1000 perguntas, mas... Mas pergunte também. Mas, assim, algo é vivido... Tanto que uma pessoa que tem crise de ansiedade, ela não... Crises de ansiedade, é muito comum ela dizer que ela não sabe por que ela está sentindo o que está sentindo. Então. Geralmente não é uma situação ligada a um fato. Ligada a uma situação... Acidentou de carro, vai andar de carro de novo, fica ansioso. Nem sempre está tão claro. Nem sempre está tão claro. Às vezes é algo que surge porque a ansiedade patológica mesmo, a psicanalítica, ela é uma angústia impensável. É a tentativa de evitação ou de controle, né? Para que o indivíduo não viva uma angústia que ele já viveu no momento em que ele não podia pensar. Que não tem a ver relação direta com aquilo que talvez esteja acontecendo, é isso? Pode talvez ser que aquela, de alguma forma, estimule isso, lá inconscientemente uma coisa... Alguma situação daquilo ali remete àquilo que já aconteceu lá atrás, Exatamente. O famoso gatilho. Ai, eu não posso com essa palavra. Tu não te irrita com essa palavra? Muito. Eu posso... tudo é gatilho agora. É um tiroteio aqui. Gatilho pra tudo que é lado. Vamos falar revivência, né? É melhor, eu detesto porque falar gatilho. Porque é diferente. Eu me irrito também muito. Nossa, é a psicologia popular, gente. Gatilho. É gatilho. Porque, assim, aí a gente já estabelece uma diferença entre o que seria patológico e o que seria normal, né? Você vai viajar amanhã, você está ansiosa, né? Você tem que preparar as malas, você sabe que você tem um tempo tal. Isso é estresse.
Normal, né? Tem um fato, tem uma situação, tem uma preocupação e você sabe que se você cumprir as etapas, né, das suas tarefas, você resolveu o problema. Ansiedade não. Ansiedade é uma sensação de aniquilamento. A pessoa se sente, ela vai morrer, ela tem certeza que ela vai morrer. Se ela, né, se envolver com determinados temas, né? E aí não são situações, eu vou encontrar, ou eu tenho que falar não para alguém, eu tenho que, né, enfrentar minha mãe, ou eu tenho que falar com... São situações difusas que trazem uma sensação de aniquilamento. Dormir sozinho, dormir no escuro, todas essas coisas. Então, a diferença da patologia é essa. Né? Então, é mais difícil encontrar uma pessoa patologicamente com ansiedade. É muito mais fácil. Como mais difícil? Eu digo assim, por exemplo, todo mundo fala que está passando um tempo de ansiedade, mas então não quer dizer que seja não quer dizer que seja a doença, porque às vezes confunde, tipo, eu estou ansiosa. A gente até fala isso, né? Estou ansiosa para as férias. Sim. Calma. Mas você não está aniquilado. Exato. E por isso que eu digo, eu acho que é mais difícil encontrar esse quadro. Não que não é comum, mas nem todo mundo que diz que está ansioso... Pode estar. Né? Às vezes vivendo ou revivendo uma angústia impensável. Às vezes a pessoa está com ansiedade do momento, assim, né? De situações, está vivendo. Mas ela sente que ela tem interesse, que aquilo não ameaça, aquela situação não ameaça lugares mais internos, vamos dizer assim. Quem vive sabe o que é. Né? E assim, ó, e aquele pensamento acelerado, ele é da ansiedade ou ele é uma outra coisa, assim? Pode ser, porque lembra que eu falei que a ansiedade clássica, né, ou patológica, ela leva a pessoa a comportamentos compulsivos, por exemplo, né? A comida, por exemplo, comida, controle. E a gente também se engana, né? Que o ansioso é uma pessoa barulhenta. Às vezes não. Não é, né? É silencioso. Né? Existem pessoas que controlam a vida, a própria vida, a vida do outro, a vida das coisas, que fazem, né, roteiros, que fazem planilhas, que fazem agendas e ninguém sabe. Mas ela sabe que ela está lidando com a morte. Ela está sofrendo. Antecipadamente. E é uma angústia de aniquilamento. Tem um termo, tem um significado assim que a gente usa, às vezes até falando sobre isso, que a ansiedade é um excesso de futuro. Sim. Você não pode fazer nada, tá certo. Mas excessivamente futuro ali naquele presente, né? Mas o futuro em que sentido? Eu tenho Divertidamente, ninguém assistiu. Maravilhoso. Maravilhoso. Você assistiu, né? O 4? Eu não assisti nenhum. Assisti um. Ai, não. Então tu tem que ver o 2. Eu já assisti por tabela, né? Porque cada paciente que vem conta um pedaço. Cada um diz que é uma coisa, já sei tudo. Mas eu sei, eu ainda não assisti. O desse o protagonista Fala sobre a ansiedade, né? E o que a ansiedade faz? Me disseram que ela tem um regimento, ela tem um exército que prevê. De controle, que prevê o futuro. Né? Tem porque uma não parte pode errar, não pode cair no buraco. Tem uma parte que inclusive até a minha filha na hora foi engraçado, porque assim, ó, eles estão no cérebro lá, né, numa área que é da imaginação, e agora não é mais da imaginação, agora é como se fossem os soldadinhos da ansiedade. Aí eles entram, tem tipo uma sala onde eles vão desenhando várias coisas, várias hipóteses, as né? hipóteses. E aí a minha filha de 9 anos falou: mãe, me cutucava no cinema. É isso que acontece comigo, porque eu não durmo. Porque eu fico pensando várias coisas. E aí, engraçado que abre essa discussão para a criança. Talvez aquilo ali mostrou que é porque ela tem dificuldade para dormir, de fato. E ela disse: eu fico pensando. Viu como eu tenho ansiedade? Caramba. O Joshua se identificou muito com o 2 também. Ele falava várias vezes para mim assim: mãe, porque é adolescente, né? Então ele tá com 14, assim. Ele fala: eu sinto isso também. Ele se identificou bastante, assim. Mas o que a gente precisa atentar é que existe uma angústia por trás. Por que os soldadinhos têm de prever tudo, né? Não é porque eles querem ser os melhores, ou porque eles querem se destacar, ou porque você quer ser... Tem que estar seguro. Ele quer a segurança, ele quer recuperar a garantia de que ele não vai encontrar a angústia impensável. A angústia impensável é aquela lá de trás. E daí, segundo o Winnicott, essas angústias impensáveis têm a ver até o complexo de Édipo, é isso? Não, a angústia impensável, ela é vivida nos primeiros meses de vida. Entendi. Né? Quando a criança ainda não tem mente, ainda não tem defesa. Então, é não como tem se... É que constitui
Ela, daí o ser dela ali. É o que constitui. Porque o que é saúde, né? Como eu disse, o que é esperado é que a criança ela vá se dando conta do mundo naturalmente. Sem pressão, por ela mesma. Né? Por descobertas, porque ela vai explorando, porque ela vai vivendo o mundo. Porque, às vezes, até ele diz que o primeiro traço de mente surge quando a mãe demora para dar o mamar. Né? Porque o bebê está imerso numa fantasia, numa ilusão de onipotência, achando que ele tem tudo à mão, né? E que ele não vai sofrer. O primeiro sofrimento, ou a primeira choque acontece quando ele chama pelo mamar, a mamãe não vem, a mãe está no banheiro, demorou um pouco mais, entendeu? Aí ele começa a pensar, ele começa, opa, então tem alguma coisa. Milhares de vezes depois ele vai construindo essa noção. Poxa, eu tô aqui, tá batendo a cozinha, a mamãe tá mexendo a mamadeira ou tá se preparando, a mãe tá... O bebê faz isso, né? Quando você tá dando de mamar, ele tá chorando. Aí você põe ele no colo e já para. Porque ele já tem uma sequência, ele já tem um registro mental de que, bom, a mãe está desabotoando aqui, daqui a alguns segundos ela abre e me dá uma mamar. Ele espera, ele começa a usar a mente para esperar, para tolerar. Então, isso feito dentro da capacidade de tolerância do bebê não o invade. Agora, quando isso acontece precocemente... Ou até um abandono, né? Uma ruptura muito grande quando assim. Quando a mãe vai embora, ou quando a mãe é depressiva... Quando a mãe não consegue se conectar. Que é muito comum, né? Depressão pós-parto, né? Exatamente. O puerpério ali gera muitas angústias na mãe, né? Que podem afetar o bebê. Aí o bebê fica à mercê dessas angústias e ele tem que dar um jeito nisso. Então a mente começa a ser estimulada antes do tempo. Então começa a surgir... Né? Até mecanismo de defesa, né? Como eu vou me defender, sendo num tempo que ele não precisava se defender, digamos, né? Sim, exatamente. Tem que usar ferramentas que nem existem ainda. Exatamente. Só que isso é tão específico que, por exemplo, se acontece muito no comecinho, o bebê nem tem ferramentas para pensar. Então, o que acontece? Ele não se integra. Como mecanismo de defesa, ele nem vem à vida. Né? Então, agora eu digo muito especificamente, para a psicanálise winnicottiana, a esquizofrenia, por exemplo, né? A psicose severa, o autismo severo, é uma impossibilidade de conectar desde o início. Né? Isso não quer dizer que a mãe é culpada disso. Por alguma coisa. Alguma coisa aconteceu que invade o bebê, né? De uma forma que a mãe não consegue recuperar e não poderia recuperar, né? Então, nem vamos entrar nesse assunto, porque não é uma culpa, não é uma responsabilidade, mas né? Né? Então, quanto mais cedo a ruptura acontece, ou a invasão acontece, às vezes, porque a mãe não está ali, porque a mãe morreu, porque a mãe não pôde. Mais grave é a patologia. E a gente chama essa patologia de psicose, né? Se houve um bom suprimento e teve uma integração, o bebê já começa a ter mente, e aí ela já sai da linha da psicose, ela tem outras patologias. Né? Então, a ansiedade, de certa forma, uma ansiedade severa, é uma mente que funciona aceleradamente para prever o futuro, para não reviver uma É que se a gente for pegar até teologicamente, né? Depois ali do pecado de Adão e Eva, a gente é um ser caído. Não adianta. Em algum momento, alguma coisa... Vai aparecer. E é bom que aconteça. Vai nos acontecer, né? Então, às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, eu quero ser a melhor mãe para que meu filho não tenha nada. Não adianta. Em algum momento, nosso ser caído, pecador, a gente vai ferir, vai ter questões. Aí, algumas mais graves, outras menos, mas é impossível, né? Aquilo que a gente até falou da outra vez, né? Da mãe querer ser tão potente, e às vezes até o querer ser potente dá problema. Dá problema. Exato. Até o querer ser demais é um problema. Mas você estava numa linha de raciocínio ali que você falou do pensamento não... Acelerado. Não. Não racional, alguma coisa assim. E tu ia dizer... Angústia impensável. Isso, que você estava... Aí você voltou no bebê, mas essa angústia... A angústia impensável vai acontecer lá no comecinho, né? E ela vai ganhar defesas, como né, você disse, e uma das defesas é o controle, é a previsão.
Né? Então, o bebê humano vai desenvolver mecanismos diversos, né? Tem outros mecanismos também que ele pode desenvolver, mas um deles é essa antecipação. Então, um bebê bonzinho demais, né? Um bebê que não chora muito, né? Um bebê que... Porque ele sabe que o ambiente é precário, o ambiente pode... Né? Então, ele já... inadequadamente ou imaturamente, ele entende que depende dele. Não depende do outro. Ele não consegue confiar. Né? Então, ele não tem. Então, a ansiedade, no fundo, ela é... Tem a ver com essa... Tem a ver com essa situação. Com esse... Como é? De novo, o pensamento... Angústias impensáveis. Isso. Aí, no caso, vamos supor, né? O adolescente, o adulto, ele pode ter essa angústia, essa ansiedade relacionada a esse tempo, por exemplo? Pode. Porque que também... é essa ansiedade que eu não sei por que eu sinto, por exemplo. Né? Exatamente. E é próprio da natureza humana trazer à tona essas ansiedades, né? Para que isso seja resolvido, para que isso seja curado. Em algum momento vai aparecer. Em algum momento aparece. O momento que aparece a gente chama de colapso. Isso na ansiedade patológica, né? Quando a pessoa de fato tem um pânico, tem uma síndrome de pânico, tem uma, né? Às vezes ela consegue, geralmente pessoas que têm síndrome de pânico, elas conseguiram controlar a vida até elas conseguiram se adaptar. Geralmente são pessoas, como eu disse, muito, muito boazinhas, às vezes muito eficientes, pessoas que têm uma carreira muito bem sucedida, porque é tudo previsível. Né? O ansioso é super eficiente. Não se colocando no confronto das coisas que precisa. Ele se protege. E como ele gastou tempo demais se defendendo, o self ficou imaturo. Né? Não desenvolveu defesas, né? Como você disse, para enfrentar o mundo real, né? As cascas. Eu tô lembrando uma pessoa que eu acompanhei uma vez, que ela era assim, né? Ela sofreu um abuso na infância e ela não lembrava desse abuso. Quem conta é a irmã dela. Então, ela era uma pessoa extremamente, assim, ó, tudo na vida dela tranquilo, tudo controlado, toda a vida, assim, sabe? Uma pessoa super equilibrada, altamente competente e tal. Um dia ela sofre um acidente de carro e se desintegra total. Desintegra. Porque tu entende que daí uma situação fugiu tanto do controle dela, acionou dentro dela todo esse... Implodiu esse mecanismo dela de controle e aí ela não conseguia mais voltar. Ela entrou teve pânico, ela não conseguia mais. E aí, assim, ela demorou muito tempo, porque, claro... Entendeu? Ela tinha já uma... Mas como é que faz uma ligação com uma coisa tão... Tinha reprimido aquilo, não tinha uma ligação direta, que é aquela situação externa que produziu esse colapso, né? Mas ela tinha reprimido aquilo de uma tal forma que ela não lembra, né? E ela construiu em torno dela uma situação de controle que uma hora colapsou total. Ótimo exemplo. E é geralmente assim que acontece. Ela levou tempo, assim, para... A gente diz que tem um congelamento da falha ambiental. Né? Como se a falha ficasse congelada e fica congelado também o desenvolvimento do self. Vamos dizer que identidade, essa noção que a gente tem de ser de ser uma pessoa, vamos chamar de identidade. E isso tem a ver com o que a gente vai falar sobre as redes, sobre os adolescentes. A identidade não é inata, né? Ela não é genética, ela é uma construção, né? Ela vai se construindo e se fortalecendo. Ela sai da imaturidade para a maturidade. Né? Então, quando a pessoa fica presa numa defesa, quando ela está enclausurada no self, o self não se desenvolve. Né? Porque o que gera maturidade é a vida, é o viver, é o brincar. Né? E o brincar tem um papel muito importante na teoria do Winnicott, né? Isso lá na infância, então brincar é viver. Brincar é integrar a identidade, né? Brincar livremente, porque nesse momento a criança está tendo noção de corpo, ela tem noção de espaço, ela tem noção de fantasias, ela se expande. Ela simula as relações também, né? Simula relações, ela troca de papéis. Só que só brinca uma criança que tem um ambiente confiável em volta dela. Relaxa para brincar. Ela relaxa, ela confia no ambiente. Então, ela pode brincar. E brincando, ela vai se construindo. Só que, assim, existem processos
terríveis acontecendo nesse momento, né? E quanto mais segura, quanto mais for confiável esse ambiente, mais o ego dela vai ser fortalecido, né? Então, o ego forte tem a ver com um ambiente forte, com um suporte forte, né? De um ambiente. E não tem nada a ver com falhas, é o que você falou, com essas falhas que a gente faz, que a gente provoca, que são do viver. Né? Porque veja que quando a mãe estava lá fazendo a papinha e ela demorou, proporcionou para o bebê a possibilidade dele pensar. Se a mãe aparece o tempo todo, a criança não pensa. Né? Que é aquela criança muito atendida que também dá problema, né? O imaturo, né? A criança não sabe se movimentar. A mãe toma o lugar da autonomia. Né? Então, a brincadeira, a gente chama... esse Jonathan Haidt, eu estou estudando um livro, a gente vai falar sobre ele, chama-se Geração Ansiosa. Vou explicar, né, qual é o tema dele, mas ele chama de brincadeiras não supervisionadas. É fundamental que a criança brinque sem a presença da mãe. Ou não, sem a supervisão da mãe. Porque se a mãe está o tempo todo junto, ela não cresce, né? Ela não exercita a criatividade. Aí tem uma série de fatores, né? É porque a gente ocupa... Eu acho que o brincar, assim, não supervisionado, é fruto do ócio, né? Que a criança fica meio sem ter o que fazer, daí pega um pau e vai usando dos elementos do ambiente. O problema é que a gente não consegue mais lidar com o ócio. Né? A gente tem muita restrição quanto a isso, né? Como pais, criança parou, tu já quer dar uma coisa, parece que tu tem que estar sempre preenchendo os lugares vazios, né? E aí isso acaba matando a parte criativa, a parte de pensar da criança, né? Da brincadeira. Sem pensar que isso pode ser ansiedade da mãe. Pois é, tá projetando a sua ansiedade. É a criança invadida com uma ansiedade que é da mãe. Porque está dentro da mãe essa ideia de que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que estar ocupado. Não necessariamente dentro da criança. Eu acho que até pelo que é proposto mesmo aos pais. Sim. Né? De que a criança tem que desenvolver isso, tem que desenvolver aquilo, tem que desenvolver aquilo, tem que desenvolver aquilo. Eu sei, né? Agora eu acho que eu vou me colocar num lugar meio complicado, mas eu vejo algumas coisas assim, enfim... que eu me preocupo, assim, cada mês tem que desenvolver tais coisas, né? Então, tem várias atividades que a mãe faz com a criança em casa. E, bom, eu não posso estar falando uma besteira e pode estar super certos, né? Mas eu fico sempre pensando assim, meu Deus... não tem espaço assim para desenvolver naturalmente, né, sem que seja forçado essa barra. Nesse mês, na cartilha diz que tem que ser isso. Então tem que botar o pé com a miçanga, que tem que andar, depois assim, depois... E eu fico pensando assim até sobre essa pressão nos pais, de que o ócio, de que a brincadeira não supervisionada, na verdade, ela é uma falha da mãe, porque a mãe deveria ocupar esse lugar, deveria fazer todo um cenário para que essa criança possa desenvolver bom, não sei se até que ponto isso também não é realmente essa ansiedade da sociedade, fazendo com que os pais ocupem esse lugar o tempo todo à frente das crianças. Que eu acho que os pais, de uma certa forma, eles têm a fantasia de que seu filho seja muito bem sucedido, que ele seja o melhor, que ele saiba fazer as coisas, né, do melhor. Então, a gente tem essa necessidade que o filho seja alfabetizado antes, né? O perigo disso, né? De querer forçar a criança a passar por fases que ela não está. E aí eu vejo que a nossa sociedade também, até por questão de produção, né? Tem essa necessidade de que a criança seja sempre a melhor, né? Então, a gente vai forçando coisas, estimulando coisas que às vezes a criança não está nem tá cognitivamente preparada para aquilo. Eu vejo assim, às vezes o pai conta com muito orgulho, meu filho com 4 anos lia e escrevia. Gente, isso não é normal, né? Não está nem não desenvolveu a parte do cérebro disso. A criança está e isso não quer dizer inteligência, porque a gente pode ver nas histórias, essas crianças prodígio, quando crescem, às vezes são adultos completamente desestruturados, né? E assim, intelectualmente normais, não tem nada de além, né? Porque às vezes o pai estima que aquilo ali a criança vai saber mais, né? Acho que até um medo, né? Os pais têm medo de falhar. Eu acho que não sei outras gerações, porque eu só vivo nessa, né? Mas a minha geração, os pais têm medo de falhar. Eu não sei se foram falhados tanto com eles, não sei.
Mas eu vejo pelas minhas amigas, pelas pessoas que eu convivo, por mim também, um medo muito grande de errar e chegar lá na frente, sei lá, daqui 5, 6, 7 anos, meus filhos vão estar talvez adultos, e falar assim, ai, mamãe, não deveria ter sido assim, ou eu sou assim porque você deixou disso, ou deixou daquilo. Então, assim, eu particularmente me cobro muito, assim, para que... Bom, tu sabe, né? A gente já falou muito. Para que os meninos tenham tudo que eles possam ter, sejam tudo que eles puderem ser, que se depender de mim, entende? É uma cobrança muito grande de acertar. Eu não sei porquê, não sei se é um mal, não sei se é uma coisa entre os pais ou se é realmente algo dos meus pais, sabe? Assim, eu não sei em que ponto da história, mas isso eu vejo que é muito comum. E por isso que tem tantos métodos, tem tantas coisas, tem tantas possibilidades, né? Sim. A gente não pode dizer que isso é propriedade só dessa geração nova, né? Em todas as épocas, se você buscar na Bíblia, você vai encontrar mães de profetas ansiosos, né? Você vai encontrar essa situação. Porque é da natureza humana, como eu falei, né? Mas é óbvio que algumas situações sociais mudam e favorecem a prevalência de alguns comportamentos, né? Então, o Winnicott fala muito assim, que a bomba atômica, ele viveu até 70, ele fala que 3 grandes eventos mudaram a geração, né? Dessa década de 60, 70. A bomba atômica foi em 40, 30 e poucos, né? 40. A bomba atômica, o anticoncepcional e a penicilina. O que é penicilina? A penicilina é um antibiótico. O primeiro antibiótico. Primeiro antibiótico. Porque enquanto não existia antibiótico... As pessoas morriam de qualquer coisa. Morriam de qualquer coisa. Consequentemente, elas tinham mais medo de enfrentar alguns perigos, porque, né, elas eram super ansiosas com relação a essa questão, né? Quando não tinha anticoncepcional, o sexo era muito mais restrito, não só por questões religiosas, né? Mas por medo da gravidez. Quando a mulher perdeu o medo da gravidez, lá na década de 50 e 60, aí teve a liberação sexual e tudo mais. Não tem mais medo. A bomba atômica também. Porque ela tira a garantia de que o mundo vai viver seguro, sempre em paz. Né? Traz a ideia de que a qualquer momento muda a mentalidade. E eu acho, sabe o quê? Ou tem uma outra teoria, que o número de filhos também afeta socialmente, porque hoje nós temos um filho, também, 2 filhos. Sem dúvida. Antigamente a pessoa tinha 9. A pessoa vai escabelar com 9 filhos, ela não consegue. Ela não consegue dar ela não tudo consegue pra dar 9. conta, tu entendeu? Ela não consegue dar falando. tudo para 9. Então, tipo assim, a forma eram uns que criavam os outros. Exato. Hoje a pessoa tem um filho. Ela tá totalmente voltada para acertar com aquele único Entendi. indivíduo. Todas as fichas tá ali. Tá ali. Então eu vejo isso bem diferente. Assim, a mãe que tem 3, 4, tu já vê a criança é diferente. Dizem que o primeiro é de cristal, o segundo é de vidro, o terceiro é de ferro. Né? E aí imagine o quarto e o quinto. É de pau. Poxa, parei no vidro. Parou no vidro. Mas assim, é interessante isso, porque essa ansiedade, né, dissolve, porque você não tem como dar conta de 9 e 10. O que não significa que também nas gerações antigas não tinha mãe de 1 e 2. Mas tem um fator que eu acho que é fundamental, né, em todas as gerações, que é, como você disse, a história dos pais. Porque, com certeza, a tentativa de dar, de evitar o problema, né, pode vir de uma história pessoal da mãe ou do pai, que não teve espaço para o erro, que não teve espaço para fazer do jeito que era bom, que tem, né, geralmente são pais que têm um compromisso com o outro, não só com o filho, mas com todo mundo, né? Porque se o filho não for bom, todo mundo vai saber. E aí entra a questão das redes sociais, que hoje torna tudo muito mais público, porque além de ter os seus filhos dentro de casa, você tem que transformá-los numa vitrine, né? Todo mundo vai saber se eles forem perversos, se eles forem errados. Então, a gente tem essa preocupação. E só um parênteses. Na minha história e do Lipão, isso é muito claro, muito né? Forte. É uma coisa que realmente é complexa até para mim, assim. Eu não tem muita coisa que eu não consigo assimilar, eu aceito e sofro. Mas você pega nossas redes sociais, né? 200 e poucos mil só meu, 700 e poucos mil do Lipão e 2 crianças para criar no meio disso tudo e até como criar
E como acertar é complexo e... É complexo e chega a ser cruel. Vocês viram uma situação que aconteceu agora, um tempo atrás, com a Mayra Card? Semana passada, acho que foi. Coitada, né? Cara, Essa tá aí tá bombardeada. eu não sei se foi ela, não entendi direito o que aconteceu, mas alguém gravou a menina dela de 5 anos sendo bem mal educadinha, tadinha. 5 anos. Criança. Sendo mal educada com, acho que com um cozinheiro. Falou, tira esse teu celular que é de pobre. O menino tava mostrando o que ela come, que a menininha come. E, olha aqui, ó, isso aqui é comida de verdade e tal, né? As coisas que a Mayra Card dá pra ela, porque ela é uma nutricionista, sei lá o quê. Daí ela falou, esse teu celular é de pobre. A menina falando assim. Né? E aí, claro, não tô justificando, acho que a criança é mal educada mesmo, foi mal educada, mas assim... Toma uma proporção. Aquilo virou um exatamente. evento, entendeu? Tipo assim, ó, aí é o pai da criança dizendo um negócio de um lado, é a mãe do outro. Mas daí, meu amigo, virou um circo. Eu falei, gente, era só... Mas você veja o peso que tem, então, essa questão da publicidade, né? Meu Deus, eu fiquei, gente, assim, ó, tem tanta criança que faz coisa aí no Kinder que se eu filmo... Meu Deus. A polêmica. Tem piores que a Mayra Card. E isso, crianças que, né, na vida normal fazem coisas, né? Então, junto com essa questão da família ali, o erro que você traz, o medo de errar por causa do seu pai, da sua mãe, ou porque você tem as suas angústias impensáveis, você tem concretizada a ideia da aprovação e da reprovação. Né? Você pode ser, né? Porque as pessoas acham, já que elas têm uma entrada à sua vida através da rede social, elas se acham no direito de falar bobagens, de criticar, de moralizar, de legislar a sua vida e, às vezes, fazendo coisas piores por trás. Ela mesma... Né? Isso aí é o que mais tem, então, né? essa coisa é um detalhe. Agora, uma coisa que eu falei que é muito importante, que eu acho que falta muito hoje, é a crença na natureza humana, fé na natureza humana. Né? E o Winnicott fala muito isso. Como fé assim? na natureza humana. O que é isso? Ele fala sobre essa fé no contexto do consultório. Né? Ele começa a falar sobre isso e aí ele leva para a maternagem. Quando eu recebo um paciente, eu não tenho a chave para a cura dele ou para o desenvolvimento dele. Né? Agora, imagine, eu atendo, olha... uma pancada de gente por semana, né? Muita gente. Em média, de 8 a 10 pacientes por dia, né? Por dia? Por dia. Às vezes tem 10, 11 na minha agenda e eu vou. Eu não ia aguentar. Eu no segundo dormindo. Agora Nossa, imagina eu ia falar, acho... gente, vai ser terapia em grupo. Cada um fala, a gente vai se aproveitar aqui rapidinho, a gente se resolve. Não dá. Agora imagine se eu entro em cada sessão, começando na segunda-feira, com a responsabilidade de dirigir a vida do paciente das 8, das 9. Isso é impossível. É porque é uma carga emocional e não é viável, porque eu não tenho caminho. Né? A terapia ela é uma construção junto com o paciente, é o paciente que vai... Ele tem a chave, Ele tem a chave. Eu preciso criar um ambiente. Eu preciso dar para ele a liberdade, eu preciso pontuar algumas coisas como uma mãe faz, né? Às vezes preciso dar umas duras, e dou dura, brava, né? Dependendo do paciente que eu, né? Com a intimidade, com a liberdade, com o momento. Mas eu preciso acreditar que o desenvolvimento está dentro dele. Que ele é vivo, que o paciente tem uma identidade, eu não tenho condições de acessar e se resolver. Sim. Mas eu vejo isso muito na terapia, assim. Tem dias que, por exemplo, falei. Você falou 2 frases. Para quem não sabe, a gente tem uma suposta terapia. Uma suposta terapia. Meu Deus, Larissa. Enfim, mas eu vou voltar. Posso voltar? A sua terapia é estendida. Ela sai das portas do consultório, ela vai para os... Né? Entre os outros não, mas é que eu tô trazendo mais material para ti. Ai, meu Deus. Tá coletando. Tô coletando histórias. Mas assim, ó, aí, tipo, tem muitas vezes que eu vou pro carro assim, pro estacionamento, fico parado um tempo, porque eu preciso... Mas fui eu que falei. O que aconteceu? Ninguém disse nada para mim. Tipo, a Thelma não falou muito. Às vezes nem falou, não deu tempo. Mas eu fiquei, Essa é a seria melhor uma terapia. capacidade do ser humano de gerir suas próprias emoções. Seria isso? E passando que pelo outro, tem, em claro, relação. Claro, tem em relação. todo sentido eu estar ali, porque senão, né, vou Claro, desmerecer até também porque aquele lugar ali acaba... eu ia perguntar. Ele recompõe. Eu ia perguntar, será que não é falta de amiga também, né? Não, mas acho que mas não. é porque Muda, né? Não, porque é um ambiente especializado. Eu posso não falar
mas o que eu estou vendo, o que eu estou permitindo emocionalmente para o paciente... E até o paciente capta. Tanto que se eu tenho, e às vezes eu tenho, a minha terapeuta mesmo, ela está numa fase assim comigo. Eu estou meio brava com ela, que ela está me moralizando demais. Né? Eu não estou... Porque às vezes você sente que o terapeuta está fechado, que ele quer te ensinar. Eu não quero que ela me ensine, né? E você sente... Ela não fala nada diretamente, mas eu sei o que ela está sentindo. Né? E aí, na terapia, você vai dissolvendo, você vai elaborando isso e tudo mais. Eu queria que me ensinasse. Hã? Eu gosto que me ensine. Não é bom para você. Então, a Dá melhor vontade. terapia é essa. Eu sei. Então, o paciente vai saber se eu estou fechada, se eu estou aberta, se eu estou interessada. Né? Eu tenho uma paciente engraçada, ela já me manda uma mensagem antes da sessão, ela fala assim, prepara a pipoca. Né? Porque ela fala, é fantástico, você fica aqui, você fica ouvindo, e às vezes parece que você vai pegar a pipoca do balde para É saber contar uma história Sim, também, porque né? participa, eu quero saber do dia seguinte. E tem quero saber paciente da chato solução. também, deve ter, né? Muitos. Tem bastante. Vontade de dormir. Embora essa chatice é diagnóstica, né? Quando o paciente me causa alguma sensação, ele está em sofrimento. Porque aí a gente faz um diagnóstico de falso si mesmo. Porque uma pessoa verdadeira, uma pessoa que está sofrendo de verdade, ela não te entedia. Ela é interessante. Né? Ela pode falar a bobagem maior que for, mas o paciente que não é, que tá criando uma imagem, esse entedia. E aí é ruim. Que loucura. Você tem que quebrar aquela casca. Então, são várias coisas, né? Então, quando eu falo da natureza humana, da fé na natureza humana, eu tenho que ter fé na natureza do paciente. Eu tenho que ter fé nesses processos que vão levar ele para o crescimento, né? Dependendo do manejo que eu fizer, dependendo da minha pontualidade, da minha constância. Né? Tem paciente que precisa que eu esteja ali. Não posso me atrasar, não posso não estar. Né? Para alguns, eu não posso deixar ele passar um batom, né? Porque eu sei mais ou menos o que eles esperam. Mas eu tenho que crer que o processo é dele. A mãe faz a mesma coisa. Né? Um pai e uma mãe tem que fazer a mesma coisa. Então, uma mãe que está o tempo todo dando e controlando e fazendo, pode não estar crendo que esse filho tem muito mais potência, muito mais vida do que ela imagina que ele tem. Meu Deus, gente do céu, dá vontade de ficar aqui. O assunto é longo, Dá né? vontade de ficar Complexo. aqui. Meu, e é muito legal, cara. Como que uma teta de uma mãe, né? Eu fiquei pensando nisso, Teta assim. fogo. E A mãe tudo. que é. Nossa, é muito legal, né? Mas nós temos a continuação desse assunto. Parte 2. Parte 2, acho que agora foi uma boa de uma introdução, um panorama geral, né? Que de fato é a ansiedade, a patologia, a construção, né? Onde ela germina, como você falou, né? De que ela é plantada, enfim. Então, acho que de forma geral é isso. E. Bom, teria muito mais, né? Mas eu acho que agora a gente poderia deixar para a semana que vem, a gente entra na ansiedade e redes sociais e esse mundo que todos nós vivemos, Todos né? nós. Todos vocês que estão vivos, aliás, estão assistindo no YouTube, já faz Já é um parte. uso. Já é um... Não vamos militar contra a rede social, não é nada Claro. disso. É muito bom, mas realmente a gente vai entender um pouquinho da gravidade disso. Eu confesso que eu tô um pouco preocupada, porque a gente que tem filho adolescente, ela já falou que vai apavorar a gente. Então, você que é mãe de adolescente... Ai, meu Não só mãe de adolescente, eu acho que todos nós, né? Mas especialmente, estou um pouco com medo. Amém. Thelminha, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhosa, como sempre. Até o próximo. Até. o Gente, próximo. coloca aí Obrigada. nos comentários o que vocês estão achando. Thelma disse que olha, então depois eu te mando o Vou link olhar, de novo. vou olhar. Então tá. Ei, é legal o pessoal perguntar outras coisas. Porque legal. próxima vez que a Thelma vier, A gente já vai pode... juntando. Assim. Thelma responde. Podia ter Pode Pode ser. Boa. Então- Fechou, galera. Um beijo pra vocês. Deus abençoe e até o próximo Pode Nós.